Pode presidir um pouco. Senhor presidente, antes de abordar mais uma vez assuntos relativos à PEC 55, que nesse exato momento está sendo debatida para votarmos ainda no dia de hoje, de acordo com o calendário aprovado pelo Colégio de Líderes na Comissão de Constituição e Justiça, eu quero, em breves palavras, falar a respeito da vitória do candidato Donald Trump à presidência dos Estados Unidos da América do Norte. Creio que o que aconteceu comigo não deve ter sido diferente, senador Paim, do que aconteceu com Vossa Excelência, que já me confirmou, e o que aconteceu com a maioria do povo brasileiro, da gente brasileira. Ontem, quando eu fui dormir, havia uma disputa acirrada em determinados colégios eleitorais, em determinados estados. O candidato Trump à frente da candidata Hillary e o inverso também, Hillary à frente de Trump em vários estados norte-americanos. Mas ainda naquele momento, a expectativa era de uma vitória da candidata Hillary Clinton, como foi durante toda a campanha eleitoral, que ela sempre esteve à frente de Trump. Então, fiquei com essa sensação no dia de hoje, ontem. Mas hoje, ao despertar muito cedo, liguei a televisão e o que é que tem lá? Trump, novo presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Veja, alguém que fez toda a sua campanha baseada num discurso xenófobo, baseado num discurso misógino, falando aberta e claramente contra as mulheres, reduzindo o papel social, o protagonismo que as mulheres desenvolvem na nossa sociedade, falando da construção de um muro que deverá ter a extensão de toda a fronteira entre México e os Estados Unidos, falando da expulsão de imigrantes que lá procuram um abrigo, um trabalho para poder viver e sustentar suas famílias com dignidade. Foi esse o discurso vitorioso nas eleições norte-americanas. Infelizmente, no Brasil, as coisas não estão muito diferentes. Eu quero chamar a atenção para isso, ao significado do que representa não a vitória da figura do Trump, da pessoa, do indivíduo, mas a vitória do que ele representa, do discurso que ele desenvolveu durante toda a campanha. Muito semelhante o resultado nas eleições americanas, com o resultado também inesperado do Reino Unido, que votou para sair da União Europeia. É preciso, nobre senador Paim, que a gente faça de uma forma profunda uma análise do que vai acontecendo no mundo. A realidade brasileira não é diferente. Pode até ter uma aparência diferente, mas não é diferente. Aqui no Brasil, acabaram de promover um golpe, não foi impeachment. O Brasil e o mundo inteiro sabem que não foi um processo de impeachment. Eles mesmos nos dão fartos elementos para que afirmemos com toda a segurança o que estamos afirmando. A presidenta Dilma não cometeu nenhum crime, mas foi tirada do poder. Foi arrancada do poder por uma maioria parlamentar circunstancial que se formou no Congresso Nacional. Agora, a maioria parlamentar que se formou em torno de propostas atrasadas, de propostas que batem de frente ao programa de inclusão social, aos direitos humanos, senador Paim. E nós dizíamos, esse processo que estamos vivendo no Brasil não é para substituir na presidência uma mulher por um homem. Não é para isso só, não. Essa maioria que eles formaram é uma maioria em torno de projeto político, em torno de um projeto político cujos dois principais objetivos é acabar com a Lava Jato, não permitir que a Lava Jato avance a ponto de sequestrá-los também, e o outro objetivo é voltar à aplicação no Brasil do projeto neoliberal. Está lá,
a Comissão de Constituição e Justiça votando, no dia de hoje, a PEC 55, que nada mais é uma PEC que estabelece no Brasil o Estado mínimo. Não é uma PEC meramente de que apresenta um novo regime fiscal brasileiro, não. É uma PEC muito mais profunda. Primeiro, porque ela é uma PEC, uma emenda à Constituição, e não há parâmetro, não há país no mundo que tenha aprovado uma política de ajuste fiscal através de sua Constituição Federal, como está ocorrendo aqui no Brasil. E também porque é uma medida cuja durabilidade é de 20 anos. Então, não é uma medida para ser aplicada durante a crise econômica, não. É uma medida para ser aplicada durante a crise e no pós-crise também. Porque, veja, quando o Brasil voltar a viver um ciclo virtuoso, com aumento da produção, do desenvolvimento, da geração do emprego, obviamente o Estado brasileiro vai arrecadar mais em tributos. Mas o que é que a Constituição estará dizendo? Essa arrecadação não pode ser aplicada no desenvolvimento nacional. Essa arrecadação não pode ser aplicada em programas e serviços sociais, serviços públicos ou programas sociais. Não pode. É isso que está sendo votado aqui, sem que haja o conhecimento e o domínio por parte da grande maioria do povo brasileiro, porque se houvesse esse domínio do real significado dessa PEC, o povo brasileiro estava todo aqui na frente. O ex-Cidadania do Senado está fazendo uma enquete pela internet perguntando das pessoas do Brasil inteiro que se manifestem se são a favor ou contrários à PEC 55. 341 mil pessoas foram ouvidas, das quais somente 20 mil se manifestaram a favor da PEC e 321 mil pessoas contrárias à PEC, ou seja, quando as pessoas têm consciência do que está acontecendo, as pessoas lutam contra essa proposta, porque é uma proposta que vai atingir em cheio a política de inclusão social, a política de combate às desigualdades regionais. Senador Humberto Costa, que vem lá do Pernambuco, e nós sabemos o quanto nós precisamos do Estado brasileiro, Norte e Nordeste, no sentido de nos garantir uma política de combate às desigualdades regionais, para que diminua esse fosso, essa diferença no IDH que existe entre as regiões mais desenvolvidas e as menos desenvolvidas do país. Então, é lamentável. Mas, enfim, eu falava aqui da eleição de Trump. Ele representa o que de mais atrasado tem na sociedade. Ele representa o que de pior poderia ter. Não estou querendo dizer que a candidatura ou que a vitória de Hillary seria fenomenal, não. Mesmo porque, durante o tempo que ela trabalhou como ministra de Estado norte-americano, ela mostrou qual a sua postura, e a postura que ela mostrou ao mundo inteiro foi uma postura de belicismo, foi uma postura de quem atuava não para resolver os conflitos, mas de quem atuava para piorar ainda mais os conflitos existentes mundo afora, sobretudo no Oriente Médio. Alguém que atuou não só do ponto de vista da atuação do Exército, das Forças Armadas, não, mas também da inteligência, porque eu estou mais convicta do que nunca que as forças de inteligência norte-americanas são responsáveis por muitas coisas do que vem acontecendo no Brasil, por muitas coisas, não tenho dúvida. Inclusive, a atuação dirigida através das redes sociais. Quem não se lembra do escândalo as notícias de Snowden, que os americanos espionavam, inclusive, presidentes da República. No caso da primeira ministra da Alemanha, chanceler Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha, o caso da presidenta Dilma. Então, eles se interferiam em tudo. Mas, veja, chegar ao ponto de o mundo assistir à vitória de alguém que fez uma campanha com esse discurso, pregando a intolerância para não só os Estados Unidos, mas para
por fim, para eu concluir, senhor presidente, eu só quero, mais uma vez, deixar claro aqui dessa tribuna. Avança na Casa a proposta da PEC 55. O debate pouco que teve aqui na Casa, senhor presidente, foi fruto de um grande empenho das comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Econômicos, presididas pelo senador Paim e pela senadora Gleice, que conseguimos debater um pouco mais, porque por eles teríamos um debate na Comissão de Constituição e Justiça e um único debate aqui no plenário do Senado Federal. Mas o poucos debates que estamos conseguindo realizar, nós estamos desmascarando, estamos desmoralizando o discurso daqueles que defendem a PEC e dizem que não vai cair verba para educação e saúde. Mentira! Vai diminuir verba para saúde e educação. O que eles querem é preparar o caminho para privatizar o ensino superior. Que só não privatizaram porque Lula venceu as eleições em 2002. Quem não lembra que uma das primeiras medidas do presidente Lula foi ter que revogar um decreto assinado por Fernando Henrique, acabando com as escolas técnicas federais, e que hoje elas estão no Brasil inteiro, e o mais importante, não nas capitais, nos interiores, lá nas minhas cidades de Humaitá, de Tefé. É uma coisa maravilhosa, Tabatinga, em todas as regiões do longínquo interior do meu querido estado do Amazonas. Então é isso que eles estão fazendo, aplicando uma política que restabelece o Estado mínimo, o Estado que diz que quem tem que ganhar são os ricos, os milionários, eles é que têm que ter o benefício, enquanto que o povo pobre continua pobre e cada vez mais pobre. Então, senhores senadores e senhoras senadoras, nós continuaremos na luta, resistindo até o último momento, com a esperança de derrotar essa matéria. Obrigada.